Salve, salve, meus fofinhos, tudo bem? Professor Eduardo novamente aí, voltando. Sei que vocês estavam com saudade, já faz o que, uma semana que a gente não se vê, né? Então estamos aí de novo. Vamos lá. Hoje eu vou começar com vocês matrizes, né? A gente já trabalhou aí algumas coisas sobre trigonometria, praticamente tudo. E encerramos, e agora então a gente começa a parte de matrizes, falando em especial agora para os alunos, né? Não sei se você, da onde você é, que às vezes está no YouTube esse vídeo aí, mas para aqueles que são meus alunos, eu já adianto que agora é hora de recuperar a nota. Tá? Você que não foi tão bem em trigonometria, que entrou em desespero, que tudo é muito difícil, muito complicado, pronto, chegou matrizes. Tá? Então aproveita agora, que no mínimo, dá para tirar 10 nas provas. Errando as coisas, ainda dá para tirar 10. Tá? É a parte mais tranquila aí do segundo ano, né? Lembrando que esse vídeo é direcionado um pouco mais à galera do segundo ano aí, tá bom? Então, matrizes é o alívio de todo mundo, tá? Então vamos começar. O que é uma matriz? Nada mais que uma tabela disposta em linhas e colunas para a distribuição de dados. Beleza. Que dados são esses? Não sei. Tá? Não trabalho com esses dados, eu só trabalho com as matrizes. Aí vai depender da área da pessoa para poder aplicar isso de acordo com o que melhor funciona para ela. Então, no momento, a gente não precisa saber da aplicação. A gente quer, pelo menos, definir e saber trabalhar com essas matrizes. Um dia, quem sabe, se vocês forem fazer matemática, forem fazer administração, economia, sei lá, até biologia mesmo, já vi o pessoal usando, aí você começa a trabalhar com essas matrizes em termos de funcionabilidade. Não sei se é assim que fala, mas enfim. Né? E aí você vai estar aplicando ela, mas para aplicar a gente precisa saber trabalhar e defini-la, tá bom? Então, exemplo, é uma tabela disposta em linhas e colunas, temos aqui uma matriz A, temos duas linhas, primeira linha 1, 3, 1, segunda linha 4, 2, 0, matriz B, primeira linha 5, menos 1, 0, 3, menos 5, 7, 0, 1 e 2. Aí alguns detalhes importantes. Em termos de notação, a gente sempre vai dar um nome para uma matriz por uma letra maiúscula. A, B, C, D, E, não importa a letra que seja, mas de preferência que ela seja sempre maiúscula, tá bom? A gente pode representar esses elementos da matriz por um colchete, igual eu fiz aqui no primeiro, ou por parênteses, depende de como você preferir. Eu gosto do parênteses, tá? No colchete eu acho ele meio feinho, sempre sai torto, então normalmente eu faço parênteses. Talvez se você tiver aí com um livro, alguma coisa, normalmente os livros didáticos dão preferência para colchete, mas não importa. Tanto colchete ou parênteses, tudo está falando de matriz, tá? Aí o outro detalhe é que dentro desses colchetes ou parênteses, os valores, aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser número natural, número inteiro, número com vírgula, número irracional, pi, incógnita, equação, enfim, não importa. Tá? Aqui a gente não tem restrição para os elementos que compõem essa matriz. Mas a gente vai ter restrição na ordem da matriz, que é disso aqui, ó. O M e o N. Quem que é M e N? M é a quantidade de linhas e N é só a quantidade de colunas. Então, vindo aqui, ó, essa matriz A, por exemplo, qual que é a ordem dela? A ordem dela é a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Quantas linhas nós temos? Duas. Então, duas linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3. Então, 3 colunas. Então, a matriz A é uma matriz de ordem 2 por 3. Vocês vão ver que isso vai se tornar uma coisa muito normal, muito corriqueira para a gente. Você não vai, às vezes, precisar ter a matriz construída. O cara fala, uma matriz A de ordem 3 por 4. Beleza, você já sabe que são 3 linhas e 4 colunas, tá bom? Aqui na matriz B, quantas linhas nós temos? 1, 2, 3. Então, 3 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3. 3 colunas. Tá aí. Então, uma matriz 3 por 3. Tranquilo? Muito legal. Só que como M e N está relacionado à quantidade não pode ser uma quantidade negativa, tá bom? Você não consegue contar uma coisa negativa. Então, M e N sempre vai ser pertencente ao conjunto dos naturais e com exceção do zero. Então, eu não posso construir uma matriz para você com 0 linhas, por exemplo, 0 colunas. Eu construí uma matriz com menos 5 linhas. Não faz sentido. Se você vai construir, você precisa ver, você precisa apalpar isso daí, tá bom? Então, necessariamente, a quantidade de linhas e colunas
sempre vai ser um valor natural, com exceção do zero. Então, tipo 1 por 2, 3 por 4, 2 por 2, enfim, mas nunca zero e muito menos negativo, e também não pode ser quebrado. Eu construí uma matriz com 4,3 linhas. Esquece, isso não existe para nós aqui na definição, tá bom? Muito bem. Agora a gente, definido o que é a matriz, a gente pode começar a trabalhar com a construção de uma matriz. Então, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui uma matriz A de ordem 2 por 3, onde os elementos A e J são definidos da seguinte forma. Vale 1 se I for maior que J, vale 0 se I for igual a J, vale menos 1 se I for menor que J. Professor, pode parar que eu não entendi nada. Você estava falando de MN, agora você está falando de IJ. Não entendi nada. Tudo bem. Vamos começar a entender aqui então. Ó, deixa eu ver como que eu vou fazer. Vou fazer em vermelho. A gente já sabe que a matriz A tem 2 linhas e 3 colunas. Beleza? A ordem é 2 por 3. Então você vem aqui e faz um esboço dessa matriz 2 por 3. Os elementos dessa matriz, como a gente ainda não conhece, eu vou chamar de A, do A minúsculo no caso, desses Azinhos. E o I e J é a posição. Provavelmente em algum momento da sua vida você já brincou de batalha naval. Lembra que você fala, coluna 8, letra E, aí você ia lá e colocava bombinha naquele negócio. Nada mais é do que isso, é uma batalha naval, a construção de matrizes. Então esse I e J é a posição do elemento que você vai estar calculando. O A, pelo fato da gente ainda não conhecer o seu valor, então a gente vai representar por A. Mas como eu sei que a matriz tem ordem 2 por 3, então vai ficar assim, ó. A matriz vai ter um elemento que vai estar na primeira linha, primeira coluna, vai ter um elemento da primeira linha, segunda coluna, vai ter um elemento da primeira linha, terceira coluna. Preciso continuar? Não, porque eu sei que ela tem no máximo 3 colunas, então eu vou parar na terceira coluna. Agora eu vou para a minha segunda linha. Vai ter um elemento da segunda linha, primeira coluna, um elemento da segunda linha, segunda coluna, um elemento da segunda linha, terceira coluna. Fácil, não é mesmo? Ó, 2 linhas, 3 colunas, como a ordem da matriz estava pedindo. Beleza, parou aí. Tá, mas agora quem que é I e quem que é J? Então vamos lá. O I, ele sempre é a posição da linha. Não é o jeito mais teórico de se definir isso, mas talvez para te ajudar na identificação, tá bom? Então, o I é sempre a posição da linha. É qual linha você está pegando como referência. O J é referente à coluna. É a posição da coluna. Beleza. Feito isso, vamos pensar nas nossas situações. Ó. Toda vez que o I for maior que J, o resultado vai ser 1. Tá, professor, mas como que eu sei quem que é I e quem que é J? É só observar quem que eu escrevi primeiro. Eu não coloquei o I e depois o J, porque o I, ó, voltando, quantidade de linhas por coluna, quantidade de linhas por coluna, quantidade de linhas por coluna, quantidade de linha, quantidade de coluna. Tá bom? Então, o meu I é sempre referente à linha, o J é sempre referente à coluna. Vem para cá. O que significa o A11? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, e assim por diante. E aí ele falou que toda vez que o I for maior que J, o resultado é 1. Quando que o I é maior que J? Por exemplo, aqui, ó. Esse cidadão, o meu I é maior que J, porque o 2 é maior que 1. Tem mais alguém? Não, aqui é igual e aqui são menores. Portanto, esse carinha vai valer 1. O meu A21, o elemento da segunda linha, primeira coluna, vale 1. Beleza. E agora? Quando o I for igual a J, o resultado é 0. Quando que o I é igual a J? No A11, no A22. Porque o meu I e J está na mesma quantidade, né? Primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Então, nesse caso, eles valem 0, de acordo com a nossa definição. E, para fechar, quando o I
é menor que J, o que que acontece? O resultado vale menos 1. Ó, o I é menor que J, 1 é menor que 3, 2 é menor que 3. Esses três valores, o seu I é menor que J. Portanto, nesses três lugares, a gente coloca quanto? Coloca menos 1. Pronto, está construída a sua matriz. Ah, professor, fácil demais, né? Então sempre é assim, quando o I é maior que J vale 1, igual a J igual a 0 e tal. Não, é assim porque eu escolhi desse jeito. Tá? Cada exercício vai te dar uma... Às vezes ele pode te dar uma função aqui, pode te dar uma equaçãozinha, pode te dar um valor direto como eu te dei. Isso varia. Daí vai depender da criatividade da pessoa que vos fala, entendeu? Claro que como sou eu que estou fazendo, eu pego os mais simples. Para vocês eu mando função, mando, sei lá, mando qualquer coisa que eu não saiba resolver também para ver como vocês resolvem e eu também aprendo, tá bom? Um outro exemplo, tô brincando. Um outro exemplo. Vamos pegar aqui agora uma matriz B para não ficar igual à anterior. Colocar uma matriz B de ordem 3, colocar 4 por 3. Uma matriz 4 por 3, onde o B e J é definido da seguinte forma. É o I elevado a J. Olha, perceba que já começou a complicar, já me arrependi de ter colocado isso. É o I elevado a J se I for maior ou igual a J, ou ele vale, sei lá, 2I se o I for menor que J. Eu percebo que isso aqui, ó, como eu acabei de falar, é a criatividade. Tá? Eu posso colocar, inventar várias operações, várias situações. O que eu quero? O que é o objetivo nosso com exercícios desse tipo, com esse início? Apenas a gente aprender a se localizar, a gente construir essas matrizes. Simplesmente, não importa a função que vai aparecer aqui, a expressão. A ideia é única e exclusiva da gente se familiarizar e aprender a construir essas matrizes, tá bom? Então essa primeira aula é simplesmente para isso, para a gente se localizar na situação. Então vamos lá, uma matriz B 4 por 3, fazendo o esboço dela, ó, vai ter um B 1, um B 2, um B 3, parei. Por quê? Porque eu só tenho 3 colunas. Depois, um B 1, um B 2, um B 3, um B 1, um B 2, um B 3 e um B 1, um B 2, um B 3. Tá aí. Tá feito o esboço da nossa matriz, ó. 4 e 3 significa 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. Então precisa de 12 elementos. Tá aqui os nossos 12 elementos com suas respectivas posições. Agora a gente analisa o que cada uma quer dizer e aplica aqui. Vou fazer um pouco diferente essa agora, ó. Aí fica a seu critério. Você pode calcular um por um separadinho, você pode fazer igual eu vou fazer direto, igual eu fiz aqui, né, com cores, enfim. Você escolhe o jeito que você achar mais fácil aí. O 1, vou pegar em verdinho, ó. O I elevado a J, toda vez que o I for maior ou igual a J. Quando que o I é maior ou igual a J? B21, B31, B41, B32, B42, B43. Então perceba, ó, que daqui para baixo, todos... Ah, perdão, tem um igual também, não tinha visto. Já ia perdendo a questão, ó, tá vendo? Ele pode ser igual também, ó, I igual a J. Então o B11 entra, o B22, o B33 também entra. Então esses valores aqui, ó, de baixo da linha verde, essa parte verde, para todos esses elementos eu vou aplicar isso daqui. Então vai ficar I elevado a J, 1 elevado a 1, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3, 4 elevado a 4. Beleza, apliquei a relaçãozinha que foi pedida aqui para cada um dos elementos. E depois, o contrário, né? Quando o I for menor que J, I é menor que J, eu tenho este e este. São os elementos que estão acima dessa linha verde que eu fiz ali. E aí, quando isso acontecer, basta fazer 2 vezes o valor de I. Então, o I aqui vale 1. Então, 2 vezes 1. Aqui vale... Por que coloquei 4 elevado a 4? Alguém pode me explicar? Cavalo mesmo que eu sou, viu? Enfim, faz de conta que não tinha aquele 4 elevado a 4, tá? Na hora da empolgação, a gente vai.
1 e 3, o meu I vale 1, então 2 vezes 1. 2 e 3, o meu I vale 2, então 2 vezes 2. Pronto. Fechou. Vem para cá. Agora é só calcular, só fazer continha. Deixa eu ver aqui onde que eu posso fazer para fazer aqui do outro lado. Então, fazendo as nossas continhas, que provavelmente vocês já fizeram aí de cabeça, né? Acredito eu. Vocês são bem melhores que eu nisso. Então, nós temos aqui a matriz B de ordem 4 por 3, onde seus elementos serão 1 elevado a 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2 é 9, 3 elevado a 3 é 27. Depois, 4 elevado a 1 é 4, 4 elevado a 2 é 16, 4 elevado a 3 é 64. Pronto, fechou. Está construída a sua matriz B de ordem 4 por 3. Tranquilinho, relax, suave, na nave, bonitão. Beleza? Eu vou parar aqui. Tá? É só para dar aquela colocadinha devagarzinho agora de início, tá? Mas igual eu falei, pode ficar tranquilo. Matrizes, para quem gosta de conta, é a matéria perfeita. A gente vai fazer muita conta em matriz. Eu, por exemplo, não gosto muito porque eu tenho dificuldade com conta. Mas tem gente que tem facilidade, que gosta, vai se divertir bastante. Tá? Então é só para a gente introduzir, começar essa partezinha suave, deixar bem claro esse começo. E aí na próxima aula eu volto aí com tipos de matrizes e provavelmente já com operações entre matrizes, tá bom? Um forte beijo, forte abraço e um grande beijo, né? Fica mais bonito. E até a próxima, tá bom? Valeu!